O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizer a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Diz-nos, pois é o que pensas, é lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do impostor. Levar-me então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olhando para esta bonita assembleia, eu me recordo de uma frase de Orígenes que dizia: a igreja está cheia do Espírito Santo. São Paulo elogiava os Tessalonicenses pela atuação, dava graças a Deus e os elogiava pela atuação da sua fé, pelo esforço da sua caridade e pela firmeza da sua esperança. E depois dizia ele que eles faziam parte do número dos escolhidos de Deus. Eu vejo tudo isso aqui em vocês, amados irmãos e irmãs. Nós, bispos, Dom Alberto, Dom Vicente Zico, Dom Irineu, temos uma comunidade episcopal muito bonita. A gente convive, partilha as nossas preocupações, responsabilidades, partilhamos as nossas alegrias. E uma das coisas que a gente tem comentado bastante
nestes dias do Sírio, vendo a multidão, a quantidade, o número incontável de pessoas participando da festa do Sírio. Participando aqui, nesses dias da quinzena, das pregações, a Basílica está sempre cheia. Sem esquecer aqueles que nos acompanham através da televisão, de outros meios de comunicação. É grande a nossa alegria. Nós nos sentimos realmente felizes. E eu queria, por isso mesmo, expressar também, lembrando São Paulo quando dava graças a Deus, pela comunidade dos Tessalonicenses. Nós também, com vocês, como família de Deus que somos, damos graças a Deus pela atuação da vossa fé, pelo esforço da vossa caridade e pela firmeza da vossa esperança. Essa esperança não decepciona de São Paulo. A carta aos Hebreus nos diz que a esperança é a âncora da vida. A nossa fé, esperança e amor está em Jesus Cristo. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. É Ele que nos instrui hoje, através da sua palavra e no Evangelho que ouvimos, quando alguém, os discípulos dos fariseus e herodianos, lhe perguntam se é lícito ou não pagar imposto a César. Jesus responde de forma corajosa, sábia e pedagógica, dizendo-lhes: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós podíamos resumir a mensagem da palavra de Deus que a igreja nos oferece neste domingo, nessas palavras. A primeira leitura do profeta Isaías reafirmava justamente que o Senhor, nosso Deus, é o único Deus e não há outro Deus. Ele é o Senhor da nossa vida, é o Senhor da história. Não há outro Deus. E por isso mesmo, temos que centralizar a nossa vida no único Deus vivo e verdadeiro em quem acreditamos. O Salmo responsorial que ouvimos hoje também reafirma a glória e o poder de Deus. E convida os que estão na Assembleia a oferecerem sacrifícios a esse Deus. Estou me lembrando das palavras de São Paulo na carta aos Romanos, quando ele diz: oferecei-vos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Na liturgia e na vida cotidiana, é isso que nós devemos fazer. Porque Ele é o único Senhor da nossa vida. Escuta, Israel, o Senhor é o único Deus, é o único Senhor. É nele que nós centralizamos a nossa vida. Naturalmente que Jesus, tendo como princípio, certeza, essa afirmação,
de que Deus é o Senhor da nossa vida, da história, aquele que conduz a nossa história, como conduziu o povo que estava no cativeiro na Babilônia, chamando Ciro para ser seu intermediário, seu instrumento para reconduzir o povo para a sua pátria, refazendo suas vidas. Jesus, quando lhe perguntaram: é lícito pagar imposto a César? Era uma pergunta política, capciosa, ardilosa. O próprio Jesus percebeu a hipocrisia dos discípulos dos fariseus e herodianos, que, no entanto, e é bom que se diga, antes de lhe fazerem a pergunta, disseram-lhe: nós sabemos que tu és verdadeiro e mostras o caminho de Deus. É isso mesmo. Jesus é a verdade. Ele é o caminho que nos conduz ao Pai. E Jesus pede-lhes uma moeda para ver a figura que estava inscrita nessa moeda. De quem era essa imagem, essa figura? Era de César. E tinha também, juntamente com a imagem, os títulos divinos atribuídos a César. Jesus responde dizendo: dai a César o que é de César. Jesus não nega a função de César, mas afirma, ensina que é preciso dar a César apenas e somente aquilo que lhe pertence. César não é Deus. César é mortal. César não é eterno. César tem pés de barro. Não há outro Deus. Porém, é preciso que também se obedeça à sociedade civil, às leis justas. O cristão tem essa obrigação de respeitar a lei, de ser um bom cidadão, cidadão honesto, que paga impostos, que não aceita esquemas de corrupção, que exerce a sua cidadania procurando fazer o bem, procurando promover o bem comum, procurando construir uma sociedade justa, fraterna e solidária. Isso até nos santifica. Mas o cristão não coloca César no lugar que pertence a Deus. Às vezes existe essa tentação. A figura de César muitas vezes é reeditada por muitos, por causa do seu poder econômico, da sua riqueza, do seu prestígio, da sua fama, do seu sucesso, da influência que tem na sociedade e sobre a vida de muitas pessoas, principalmente dos mais pobres, dos mais humildes, que muitas vezes são humilhados, aqueles que se consideram divinos, que se acham tão importantes como Deus. Quando Jesus pediu a moeda para observar
a imagem que estava impressa nessa moeda, inscrita nessa moeda, o que estava nessa moeda é a figura de César. Nós, seres humanos, na pessoa humana está inscrita a imagem e semelhança de Deus. Por isso mesmo, nós não pertencemos a César. Nenhum César pode reivindicar direitos de exclusividade, poder absoluto sobre a nossa vida, sobre a nossa dignidade, sobre o ser humano. Só Deus. E o Deus que nos fez, Ele nos engrandeceu tanto, que o Salmo 8 diz que Deus nos criou e nos engrandeceu tanto, que nos coroou de glória e esplendor. Santo Irineu disse: a glória de Deus é o homem vivo. Ensinou ele magistralmente. A glória de Deus é o homem vivo. Amados irmãos e irmãs, vocês sabem que não faz muito tempo que nós fizemos a campanha da fraternidade contra o tráfico humano. Aqueles que cometem esse crime destroem a imagem do ser humano, que é a imagem de Deus. A vida é sagrada. César também presta contas a Deus. Nem tem como comparar César e Deus. Eles não estão no mesmo plano. Nós repudiamos todos aqueles que querem ocupar o lugar de Deus, que são autoritários, que oprimem os mais pobres, que oprimem qualquer ser humano. Nós fomos feitos para a liberdade, para uma vida feliz. E também nisso, todos nós, principalmente nós que participamos da igreja, que temos uma missão muito especial. E vejam que hoje, já foi dito, é o Dia Mundial das Missões. Jesus disse aos seus discípulos: vocês são o sal da terra. O sal é para dar sabor ao alimento, é para evitar que ele se corrompa. Vocês são a luz do mundo. A luz é para brilhar. Disse Jesus: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nós devemos ser fermento na massa. Pessoas que procuram construir uma sociedade mais fraterna. Nós somos chamados a caminhar com os olhos postos em Deus, mas procurando construir esse reino de verdade e de vida, reino de santidade e de graça, reino de justiça, de paz e de amor. É por isso que fomos chamados. Nós que participamos, graças a Deus, deste Círio de Nazaré 2014, nós que estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, temos que nos perguntar se estamos dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nossa Senhora, como mãe e mestra, nos orienta. Ela que acolheu a palavra de Deus,
a viveu, ela que deu a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, hoje nos diz: façam o que ele vos disser. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. No próximo domingo haverá uma oportunidade muito concreta, especial, para que os eleitores deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dia de eleições em muitos estados aqui do nosso Brasil, dia de eleições presidenciais. A tentação da gente não ser coerente com essa palavra é grande. A tentação das pessoas não exercerem efetivamente a sua cidadania é muito grande. Porque existe o perigo da gente não votar, não exercer a sua responsabilidade, é um dever e um direito, e inclusive também de vender votos, de comprar votos. O cristão não faz isso. O católico que se preze, que ouviu essa palavra, ele honra e dignifica a sua pátria, a pátria amada e idolatrada, como nós cantamos no hino nacional. É o momento da gente se posicionar de forma responsável, consciente, adulta e dignificar, honrar o seu voto e o país. Não venda o seu voto. Não venda o seu voto. Não se venda, porque você não tem preço. Você é tão importante que não tem preço. Em você está a imagem e semelhança de Deus. Na moeda está a imagem de César. Então, nesse caso, dai a César o que é de César. Mas a Deus nós damos tudo o que temos do melhor, a nossa própria vida. Lembramos hoje o Dia Mundial das Missões. O Santo Padre, Papa Francisco, nos pede para sermos uma igreja em saída. Aqui é uma espécie de Monte Tabor, espaço de transfiguração, de oração, cenáculo. Depois temos que descer, transfigurados. O Sírio nos deve levar a essa experiência de transfiguração, de mudança, para irmos como Nossa Senhora, a Senhora da Prontidão, que saiu às pressas, levando a boa notícia a Isabel, levando alegria a São João Batista, que estremeceu de alegria no ventre de Isabel. Há muitos que esperam por nós. O Papa Paulo VI, que hoje foi beatificado, e vale a pena lembrá-lo também por isso, ele dizia: aqueles que não conhecem a boa nova da salvação têm o direito de conhecer. Aqueles que já receberam a boa nova da salvação têm o dever de anunciar. O Evangelho é um dom que recebemos. Acolhemos como dom, mas também devemos partilhar. E dando a fé que ela se fortalece, dizia o Papa Emérito Bento XVI. Hoje, nós devemos nos sentir ainda mais missionários. Aprendamos com Nossa Senhora, estrela da evangelização, aquela que caminha conosco. Eu aprendi, quando era criança, essa invocação: ó Maria, Rainha das Missões. E a gente respondia:
dai-nos muitos e santos missionários. Vamos ver novamente. Eu digo e vocês respondem a segunda parte. Ó Maria, Rainha das Missões, dai-nos muitos e santos missionários. Ó Maria, Rainha das Missões, dai-nos muitos e santos missionários. Que nós sejamos missionários e missionárias do Senhor. Porque há muitos que ainda esperam ouvir esta boa notícia. O Papa Francisco diz que o Evangelho é a mais bela mensagem que existe neste mundo. É a mais bela mensagem que existe neste mundo. E é preciso transmiti-la com alegria, porque não se evangeliza com cara de funeral. E ele diz: não deixemos que nos roubem a alegria da evangelização. Peçamos essa graça de sermos cristãos, discípulos e discípulas, missionários e missionárias da Boa Nova de vida e de salvação. Nossa Senhora, Mãe da evangelização, interceda por todos nós. Participemos também na celebração de hoje da coleta missionária, ajudando aqueles que trabalham em condições mais difíceis, que esperam também a nossa solidariedade afetiva e efetiva. E rezemos por todos os missionários e missionárias que atuam entre nós, aqui na nossa imensa Amazônia e no mundo inteiro. Ó Maria, Rainha das Missões, dai-nos muitos e santos missionários.